Antes de você fechar esse vídeo, eu preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha te dito ainda. Algumas almas no purgatório não estão sofrendo pelo que fizeram de errado. Estão sofrendo pelo amor que não souberam receber em vida. E o terceiro tipo de alma que eu vou te mostrar hoje é exatamente esse. Provavelmente é o tipo do seu ente querido. Se você está rezando há anos pelo seu marido falecido, pela sua mãe, por um filho que partiu cedo, e mesmo assim sente que a sua oração está chegando vazia, eu te peço que fique até o final, porque nos últimos minutos eu vou te ensinar a oração específica, com hora marcada, com palavras exatas, que alcança esse terceiro tipo de alma. Muitas pessoas só descobrem isso depois de 12, 15, 20 anos rezando da forma errada. Eu sou o Padre Jonas. Eu sempre fui cuidadoso com esse tipo de assunto. Não gosto de misturar espiritualidade com sensacionalismo. Não gosto de dar falsa esperança, nem de inventar promessa. Mas o que eu vou compartilhar com você hoje não é opinião minha. É o que os maiores santos e místicos da Igreja documentaram durante séculos. Eu cresci no interior de Minas e a minha avó Filomena tinha um costume que me marcou para a vida toda. Toda noite, antes de dormir, ela acendia uma vela de cera num pratinho de louça, em cima da cômoda, e dizia bem baixinho: "Essa é pelas almas que ninguém lembra hoje." Eu tinha 7 anos. Um dia eu perguntei para ela: "Vó, e se ninguém lembrar do meu pai algum dia?" Ela me olhou com uma calma que eu nunca esqueci e respondeu: "Meu filho, é por isso que existem netos." Essa frase eu carrego até hoje. É por isso que eu rezo todo dia diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, a mesma imagem que estava no oratório da minha avó, com o vidro fumê pelo tempo. Ela é a mãe das almas, e é dela que eu vou te falar antes de terminar esse vídeo. Hoje eu vou te entregar 3 revelações sobre os 3 tipos de alma que mais sofrem no purgatório. A primeira vai te surpreender. A segunda vai doer um pouquinho, porque você vai se reconhecer ou reconhecer alguém que você ama. Mas é a terceira que muda tudo. A terceira é a mais inesperada e é a que provavelmente se aplica ao seu ente querido. Eu te peço que não pule. Não adianta saber só a primeira ou a segunda. As 3 trabalham juntas. Antes de eu continuar, deixa eu te dizer uma coisa. Se você chegou até aqui, é porque tem um nome dentro do seu peito. Pode ser do seu marido, da sua mãe, de um filho que partiu cedo. E você quer ter certeza de que sua oração está chegando até ele. Se inscreve no canal agora, não por mim, mas para que esse nome que você carrega não fique só na sua oração. Fique também nessa caminhada que a gente faz aqui toda semana. E se esse vídeo já tocou em algo que você sente há tempo, deixa um like. É a sua forma de dizer sim, Padre. Continua. Agora, antes que eu vá para a primeira revelação, eu preciso que você entenda o mecanismo por trás de tudo isso. Santa Faustina Kowalska, uma freira polonesa que Deus escolheu para revelar ao mundo a divina misericórdia, escreveu no diário dela uma cena que poucos conhecem. Ela foi levada em visão ao purgatório, viu o sofrimento das almas e perguntou a Jesus o que aquelas almas pediam. A resposta que ela recebeu não foi justiça, foi misericórdia. Aquelas almas não pediam que a dor terminasse, pediam que alguém vivo lembrasse delas com amor. Isso muda tudo. A maior parte das pessoas que perdeu um ente querido reza com amor imenso, mas reza no escuro. Reza sem saber em que estado a alma está. E a oração é como remédio, minha filha. Depende do diagnóstico. Você não dá o mesmo remédio para uma dor de cabeça e para uma pneumonia. Você não dá a mesma oração para qualquer alma. Existem 3 tipos, e cada tipo precisa de uma oração diferente para ser alcançado. Antes de eu te apresentar o primeiro tipo, deixa eu te falar de uma mulher que eu conheci aqui na paróquia.
Ela vai aparecer durante todo o vídeo. O nome dela é Conceição, 71 anos, viúva há 12. Mora em Patos de Minas, criou 3 filhos, 2 firmes na fé, o do meio afastado há quase 15 anos. O marido dela, o Sebastião, morreu aos 64, infarto, dentro de casa, num domingo de manhã, enquanto ela estava na missa. Quando ela voltou, ele já estava no chão da cozinha. Faz 12 anos que a dona Conceição reza o terço todo dia às 6 da manhã. Vai à missa todo domingo. Manda missa pelo Sebastião toda a primeira sexta-feira do mês. Ela tem o terço da mãe dela, gasto, com algumas contas substituídas por nó. Dentro da Bíblia dela, na página dos Salmos, tem uma foto do Sebastião de paletó, da formatura da filha. As mãos dela são calejadas de uma vida de roça e de máquina de costura. Ela veio falar comigo, baixinho, quase sem voz, e disse uma coisa que eu nunca esqueci. Padre, faz 12 anos que eu rezo por ele todo santo dia, mas eu tenho medo que as minhas orações estejam chegando, mas chegando vazias. É por essa frase, é pela Dona Conceição, e é por você que está aí do outro lado que eu gravei esse vídeo. O que eu falei para ela é o que eu vou falar para você agora. A primeira revelação eu chamo de a porta dos esquecidos. As almas que mais sofrem no purgatório não são as dos grandes pecadores, são as dos esquecidos. Aqui eu já sei o que você está pensando. Padre, mas eu rezo todo dia pelo meu marido. Ele não está esquecido. Não estou falando do seu. Estou falando das almas que não têm ninguém. Almas de pessoas que não tiveram filhos. Almas de pessoas cujos filhos perderam a fé e não rezam mais. Almas de pessoas que morreram sozinhas num quarto de hospital, sem família por perto, há 30, 40, 50 anos. Essas almas não podem rezar por si mesmas. A alma no purgatório não tem mais o livre-arbítrio dos vivos para acelerar a própria purificação. Ela depende inteiramente das nossas orações. Quando ninguém reza, o sofrimento dobra. Ao peso natural da purificação se soma o peso da solidão. É como um hospital. Em alguns quartos, o doente recebe visita todo dia. Filho, neto, vizinho, alguém entrando, segurando a mão, deixando uma flor. Em outros quartos, o doente passa anos sem ver ninguém. A dor da doença é a mesma, mas a solidão multiplica o peso. Multiplica de uma forma que só quem viveu sabe descrever. São Pio de Pietrelcina, aquele padre italiano com as marcas de Cristo nas mãos, que morreu em 1968 e foi canonizado em 2002, escreveu nas cartas dele que dezenas de almas o visitavam na cela durante a noite. E ele dizia uma coisa impressionante. Dizia que as almas dos esquecidos eram as que mais batiam à porta do confessionário dele, mesmo depois de mortas, implorando que alguém se lembrasse. Você vai pensar, mas padre, eu deveria rezar pelos meus primeiro. Não, ouve com calma o que eu vou te dizer. Quando você reza pelos esquecidos, eles passam a rezar pelos seus. Santa Gertrudes, monja medieval, ensinou que as almas libertadas pelo purgatório se tornam intercessoras pelos seus libertadores. Você não está tirando da sua família, está multiplicando. Aqui vai a primeira instrução prática. Todo dia, antes de começar o seu terço, antes de qualquer outra intenção, antes mesmo do nome do seu marido, ofereça a primeira dezena com estas palavras exatas. Senhora Aparecida, esta dezena é pela alma mais esquecida do purgatório neste momento. Não para um nome, para a alma que ninguém está lembrando agora. Em 2 semanas, você vai sentir uma diferença na sua própria oração. Ela fica mais leve. É nesse momento que aquelas almas começam a interceder pelo seu Sebastião, pela sua mãe, pelo seu filho. Quando a Dona Conceição começou a fazer isso, ela me contou 3 semanas depois que sentia o terço mais leve na mão.
Foi a primeira mudança, pequena, mas verdadeira. Agora, a segunda revelação é a que mais escapa. Eu chamo de a ferrugem da bondade. O segundo tipo de alma que mais sofre é o das almas que estão lá por uma virtude mal aplicada em vida. Eu sei que isso soa estranho. Você está pensando, Padre, como pode a virtude levar a alma ao purgatório? Não é a virtude, é a ferrugem dentro da virtude. É a mãe que serviu a família a vida inteira, mas controlou todo mundo com cuidado disfarçado de carinho. É o marido que sustentou a casa, trabalhou de domingo a domingo, mas nunca soube dizer "eu te amo" aos filhos. É a devota que ia à missa todo dia, mas julgava em silêncio quem chegava atrasado. Essas almas não estão lá por terem sido más. Estão lá pela longa e lenta limpeza de uma virtude que tinha apego dentro. É como uma roupa. Você lava a parte de fora, ela parece limpa, cheira bem, mas tem uma mancha dentro do forro. Lavar a superfície não resolve. Precisa de uma lavagem mais funda, mais demorada. É isso que o purgatório faz com a virtude que tinha ferrugem. Santa Catarina de Gênova, uma mística italiana do século XV, escreveu uma obra chamada Tratado do Purgatório. Lá ela diz uma coisa que poucos têm coragem de repetir. A purificação mais dolorosa não é a dos pecados óbvios, é a ferrugem que a própria bondade deixou na alma. As virtudes vividas com um amor próprio escondido, o serviço prestado com um pingo de orgulho, a oração feita com um pouquinho de comparação. Isso tudo precisa ser limpo, e a limpeza é demorada. Você vai dizer, mas padre, a minha mãe era uma santa. Não tem nada disso. Calma, minha filha. Não é uma questão de ela ser santa ou não. É que mesmo os santos descrevem o purgatório como a casa de quem amou de forma incompleta. Amar incompleto é a condição humana. Não é acusação, é compaixão. Por isso, quando você rezar por essas almas, não diga livrai-os dos pecados. Diga assim, Senhor, purificai neles a bondade que ainda não era amor inteiro. Reze isso depois do Pai Nosso da terceira dezena do seu terço. Em 3 a 4 semanas, você vai notar uma coisa estranha. A sua memória do ente querido começa a se reorganizar. Você vai lembrar das coisas boas com mais paz e das coisas duras, daquelas frases que magoaram, daquele jeito controlador, com mais compreensão. Esse é o sinal de que a oração está chegando. A Dona Conceição, quando aplicou essa segunda oração, me contou que parou de chorar todo domingo na hora da consagração. Não porque a saudade acabou, mas porque a saudade ficou limpa. Não era mais saudade misturada com mágoa antiga, com aquela frase que ele disse uma vez e que ela nunca esqueceu. Era saudade só de amor, e saudade de amor é diferente de saudade misturada com peso. Agora chegamos ao que eu prometi no início, a terceira revelação. Essa eu peço que você ouça com o coração aberto, porque ela é a mais inesperada e provavelmente é a do seu ente querido. O terceiro tipo eu chamo de as almas que viveram a fé com medo. Existe uma alma que rezou todo dia, foi à missa toda semana, confessou, comungou, fez tudo certo. Mas fez tudo isso por medo da condenação, não por amor. Serviu a Deus com angústia, não com alegria. Falava de Deus como quem fala de um juiz exigente, não como quem fala de um pai. Quando essa alma chega à eternidade e vê o verdadeiro rosto de Deus pela primeira vez, ela vive um luto. Lamenta os anos que poderia ter vivido em paz e viveu em sobressalto. É como um filho que serviu o pai a vida inteira, pensando que o pai era distante, exigente, contador de erros. E descobre, no leito de morte do pai, que o pai o amava profundamente desde o começo. A alegria de finalmente saber se mistura com a dor de ter passado a vida inteira sem saber.
Esse luto é uma forma de purificação. A alma precisa ser reapresentada a Deus. Precisa aprender a confiar em quem ela serviu por medo. Santa Faustina, no diário dela, descreveu essas almas com uma precisão que me arrepia. Ela disse que algumas almas no purgatório não sofrem pelo castigo. Sofrem por finalmente verem o rosto da misericórdia em que não confiaram em vida. Agora preste atenção. Eu vou te dar 5 sinais. 5 sinais para você reconhecer se o seu ente querido provavelmente está nesse terceiro tipo. Eu vou ler devagar. Você vai pensar em quem você reza. Sinal número 1. Ele rezava todo dia, mas raramente sorria quando falava de Deus. A oração era obrigação, não festa. Sinal número 2. Ele se confessava com frequência, mas saía do confessionário com o mesmo peso, nunca com paz. Saía como quem cumpriu tarefa, não como quem foi abraçado. Sinal número 3. Ele tinha um medo específico de morrer sem os sacramentos certos. Não era confiança de que Deus o receberia, era pavor de errar a passagem. Sinal número 4. Ele ensinava a fé aos filhos com mais avisos do que com alegria. Falava mais do inferno do que do céu, mais do pecado do que do amor. E o sinal número 5, o mais inesperado, o que ninguém costuma dizer em voz alta. Ele nunca falou do amor de Deus por ele especificamente. Falava do amor de Deus em geral, no abstrato, mas nunca personalizou. Nunca disse Deus me ama, a mim, com o meu nome. Falava como quem comenta uma notícia, não como quem recebeu uma carta. Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais pensando no seu ente querido, esta revelação é diretamente para você e para ele. Para essas almas, a oração que mais liberta não é o terço sozinho, é a coroinha da Divina Misericórdia, rezada às 15 horas em ponto, na hora da misericórdia, oferecida nominalmente pela alma dele. Em cada por sua dolorosa paixão, você diz mentalmente o nome dele, como quem apresenta uma visita. Jesus, este é o Sebastião. Recebei-o com o rosto que ele nunca soube olhar. Em 40 dias seguidos, sem falhar nenhum, você vai sentir uma mudança na forma como pensa nele. A Dona Conceição fez isso, 40 dias. Ela tinha um despertador para 3 horas da tarde, todo dia. Parava o que estivesse fazendo. E na 21ª noite, ela teve um sonho que mudou a vida dela. Eu vou contar daqui a pouco como terminou. Você pode estar pensando agora, mas padre, como pode a devoção dele ter sido errada? Não foi errada, foi incompleta. Ele viveu a fé sem o Pai, só com o juiz, e o purgatório está terminando o que faltou. Agora eu vou te dar 5 instruções práticas. Pega um papel ou só guarda no coração. 5 passos. 1. Hoje à noite, antes de deitar, acenda uma vela simples, num pratinho, como a minha avó Filomena fazia. Diga em voz alta: esta é pelas almas que ninguém lembra hoje. Faz isso por 7 noites seguidas. Quando você acende uma luz por alma esquecida, você está abrindo uma corrente de intercessão que volta para sua família. 2. Amanhã, no início do seu terço, ofereça a primeira dezena pela alma mais esquecida do purgatório neste momento. Não pelo seu marido, pelos esquecidos. Quando você faz isso, eles passam a rezar pelo seu marido. É um intercâmbio que muda tudo. 3. Na terceira dezena do seu terço, depois do Pai Nosso, reze a oração da bondade incompleta. Senhor, purificai nele a bondade que ainda não era amor inteiro. Quando você reza assim, você não está acusando o seu ente querido. Está fazendo por ele a limpeza que ele não pôde fazer. 4. Hoje, às 15 horas, ou amanhã se você já passou da hora,
Reze a coroinha da Divina Misericórdia, oferecida nominalmente pelo seu ente querido. Diga o nome dele alto na primeira contagem. Em cada dezena, na hora do por sua dolorosa paixão, apresente ele a Jesus mentalmente. Quando você apresenta o nome em voz alta, você está fazendo o que a Igreja chama de oferecer com identificação. Isso alcança aonde a oração genérica não alcança. E o quinto passo, esse é o mais difícil, é também o mais transformador. Hoje, em algum momento, você vai falar com o seu ente querido como se ele estivesse vivo, mas não pedindo que ele te dê paz, pedindo perdão por alguma coisa que você guardou e nunca disse. Pode ser uma frase dura, uma resposta rude, uma vez que você não foi à visita, qualquer coisa. Você não precisa contar para ninguém, só para ele e para Deus. Quando você faz isso, você não está desistindo. Você está fazendo o que o amor de Deus faz o tempo todo. Liberta dos dois lados. Liberta o vivo e liberta o morto. A Dona Conceição fez tudo isso. Os 5 passos. Em 3 semanas, na 21ª noite, ela teve um sonho. Não dramático, sem palavras, sem voz do céu, sem luz forte. Ela viu o Sebastião sentado na varanda da casa antiga, aquela casa onde eles criaram os filhos, com o terço dela na mão, sorrindo. Só isso. Sorrindo de um jeito que ela nunca tinha visto ele sorrir em vida. Ela acordou de madrugada com uma frase no peito que nunca mais saiu. Essa frase ela me disse no domingo seguinte, depois da missa, com os olhos cheios de água, mas com uma paz que eu nunca tinha visto nela em 12 anos. Ela disse: Padre, agora ele me ouve. 12 anos rezando. 3 semanas depois de mudar a forma de rezar. E o sonho do Sebastião na varanda. Não foi alívio mágico. Foi resposta a uma oração que finalmente tinha o diagnóstico certo. Algumas almas não sofrem pelo que fizeram. Sofrem pelo amor que não souberam receber em vida. Quando você reza com o tipo certo de oração, você não está só pedindo. Você está finalmente entregando a essa alma o amor que ela não soube receber quando estava aqui. A sua oração é o abraço que ele não conseguiu dar nem receber em vida. Tem tempo. Você está aqui, vivo, ouvindo isso. Ele está esperando. A partir de hoje, às 15 horas, você tem um caminho. A mudança começa em você antes de chegar nele. Você não precisa ter certeza, precisa só começar, hoje. Se a história da Dona Conceição tocou você, se em algum momento desse vídeo você reconheceu o seu marido, a sua mãe, o seu filho em um desses 3 tipos, então essa conversa não termina aqui. Se inscreva no canal para que a gente continue caminhando junto. Não é por número, é porque tem mais alma esperando, mais história para contar, mais oração para ensinar. E se você conhece uma viúva, uma mãe, uma irmã que está passando pela mesma dúvida que a Dona Conceição passou, compartilhe esse vídeo com ela. Às vezes um like é o gesto mais simples de levar a misericórdia adiante. E agora, antes de encerrar, eu quero rezar com você. Nossa Senhora Aparecida, Mãe das Almas, Mãe que conhece cada nome que cada uma dessas pessoas que estão aqui comigo agora carrega no peito. Olhai por cada uma delas. Olhai pela viúva que reza há 12 anos sem saber se foi ouvida. Olhai pela mãe que perdeu o filho cedo e ainda dorme com a foto debaixo do travesseiro. Olhai pelo filho que perdeu a mãe e ainda não conseguiu chorar direito. Vós sabeis cada nome, vós sabeis cada saudade. Apresentai a Jesus, com o vosso manto, cada uma dessas almas pelas quais hoje rezamos. As almas esquecidas, as almas que amaram com bondade incompleta, e as almas que serviram o vosso Filho com medo,
sem nunca terem sentido o calor do amor dele. Pedi por elas, Senhora, não justiça, mas misericórdia, que finalmente recebam o que não souberam receber em vida. E para cada pessoa que está assistindo agora, dai a graça de começar hoje, de acender a vela hoje, de rezar a coroinha às 15 horas hoje, de sentir, antes de dormir essa noite, que a oração dela está chegando, e dessa vez não está chegando vazia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te cubra com o manto dela e que você durma essa noite um pouco mais leve do que estava antes de começar esse vídeo.